Olá pessoal, como vocês estão? Estamos aqui com mais um vídeo, dessa vez é o 12º episódio e trataremos o que de cônicas, especificamente parábola. No vídeo anterior vocês viram distâncias, se você não viu, recomendo que veja. Bom, vamos lá. Seções cônicas, sejam duas retas E e G concorrentes em O e não perpendiculares, ou seja, vai se interceptar em um único ponto, no caso o ponto O. O que acontece? A gente vai pegar o que? Temos essa reta aqui, essa reta é que vai ser fixada, onde está aqui, e temos essa aqui, essa reta G, ela vai ser o que? Girada em torno desta reta 360 graus. O que isso vai nos dar? Isso, claro, mantendo constante o ângulo entre estas duas retas. Nessas condições, a reta G, no caso essa reta aqui que vai estar girando, ela vai gerar uma superfície cônica circular infinita. Aí a partir dela a gente vai obter as cônicas, ok? Então temos aqui a reta G, chamada geratriz, a superfície cônica, e a reta E é o eixo da superfície. Temos aqui que ela é fixada. Vamos lá. Chama-se cônica ao conjunto de pontos que formam a intersecção de um plano com a superfície cônica. Vamos entender um pouquinho mais. Nesse caso, vamos trabalhar a parábola, que é o seguinte: quando uma superfície cônica é seccionada, ou seja, cortada por um plano π qualquer, que não passa pelo vértice O, a gente vai ter o seguinte: neste caso, que é o primeiro caso que vamos trabalhar, a parábola, é uma parábola se π for paralelo a uma geratriz de superfície. Como podemos ver aqui, nesse caso aqui a parábola seria esta aqui, toda essa região, que seria um monte de pontos. Temos aqui o plano π cortando essa figura paralelamente à reta geratriz. Pois não. Agora vamos para a definição propriamente dita de parábola. Considere em um plano uma reta D, no caso esta reta daqui, e um ponto F que não pertence a D. Temos aqui este ponto F que pertence a esta reta E. O que acontece? A parábola é o que? É o conjunto de todos os pontos de um plano equidistantes de um ponto fixo, no caso este ponto fixo, e de uma reta fixa desse plano. Podemos ver aqui, essa distância aqui é igual a essa distância aqui. Ou seja, o que a gente pode fazer com isso? A gente pode dizer o seguinte, que D, essa distância de P ao foco, e a gente vai dizer o que? Esse F aqui é o foco desta parábola, é igual ao que? A distância, deixa eu me colocar aqui, deste mesmo ponto à reta D. Distância da reta D. Ok? Essa é a definição de parábola. A partir disso aqui a gente consegue as equações da parábola. Bom, entendendo isso, claro que a gente sabe a distância de um ponto a uma reta é o que? É a distância de um ponto até um ponto pertencente à reta. Pois não, agora vamos aos elementos de uma parábola. O que é o foco? O foco é o que? É o ponto F. No caso aqui temos aqui o ponto F. A diretriz, ou seja, a reta diretriz é o que? É a reta D, temos aqui a reta D. Temos o que mais? O eixo. O que é o eixo? O eixo, no caso, é a reta E. É a reta E que passa por F, temos aqui F, e é perpendicular a D, forma um ângulo de 90 graus com a reta diretriz. E o que é o vértice? O vértice é o ponto V, no caso esse daqui, de intersecção da parábola com o eixo. Ou seja, temos aqui o ponto F, é o ponto de intersecção da parábola com o eixo, no caso o eixo é a reta E. Bom, em posse disso, agora vamos para o próximo tópico, que são as equações. Vamos lá.
Vamos lá, equações reduzidas. No caso, vamos analisar o que? Quando os vértices estão na origem do sistema. No caso, vamos trabalhar no plano cartesiano, nesse plano aqui. Então vamos lá, no primeiro caso a gente vai dizer o que? Vamos ver o que? O eixo da parábola, no caso, a reta é o eixo dos y, ou seja, esse eixo aqui é o nosso eixo da parábola. Bom, o que acontece? Seja um ponto P qualquer da parábola, no caso este ponto aqui, que também tem foco que 0 e P sobre 2. Temos aqui o nosso foco, tem essas componentes, e diretriz, ou seja, a reta diretriz, no caso, a reta D, que é esta reta aqui, tem a equação que y igual a menos P sobre 2. No caso aqui é o nosso ponto menos P sobre 2, como podemos ver aqui, esse ponto P', no caso o y é menos P sobre 2. Pois bem, pela definição, que a gente sabe a distância deste ponto até o foco é igual à distância deste ponto até a reta diretriz, no caso a distância de um ponto. Ele pode transformar em vetores, tirando um módulo desses vetores, a gente encontra o que? As equações da parábola, no caso a equação reduzida da parábola. Então vamos lá. A gente sabe que a definição de vetor é o que? Em caso entre dois pontos, é a extremidade menos a origem, ou seja, P menos F. No caso P tem as coordenadas o que? X menos ponto zero vai ser a entrada X do foco, então vamos colocar aqui isso tudo ao quadrado, obviamente, mais a entrada em Y, temos aqui Y menos o que? O ponto F, no caso aqui, na entrada Y, temos P sobre 2. Isso tudo está ao quadrado. Como ele está apenas no R2, vai ter só essas componentes. E o outro lado é o que? É o ponto P, caso este ponto, deixe-me colocar aqui, isso, ou seja, seria o que? X menos X ao quadrado, que a gente percebe que neste ponto aqui, temos aqui X e aqui também temos X. Mais, agora a entrada em Y. Y menos P sobre 2, ou seja, vai ficar mais P sobre 2. Isso tudo está elevado ao quadrado, não podemos esquecer da raiz. Resolvendo isso, eu não vou responder agora. Vocês podem fazer isto à sua casa como um teste, mas se você resolver isso aqui, ou seja, levar tudo ao quadrado, a gente vai obter a equação reduzida da parábola quando o eixo é o eixo do x. Então vamos ter o que? Vamos ter x ao quadrado é igual a y, no caso, deixe-me colocar aqui primeiro, 2py. Esta aqui é a equação reduzida da parábola. Talvez você não esteja acostumado com esse 2p, você talvez esteja acostumado com o primeiro y aqui, mas é a mesma coisa, de certa forma. Como vocês podem perceber aqui, a distância do vértice ao foco é a mesma distância da reta D, diretriz, até o vértice. Então essa propriedadezinha é muito importante para nós resolvermos as atividades posteriores. Então lembre-se dessa informação. Esse P sobre 2 vai ser muito importante. Agora vamos a algumas observações acerca disso. A primeira observação é o que? O número real, ou seja, esse P pertence a números reais, é diferente de zero. Não pode ser zero, até porque se fosse zero seria x igual a zero. X igual a zero é apenas um ponto. Ele é o que? É chamado de parâmetro da parábola. Ou seja, o ponto P, no caso, este número real P
é um parâmetro. Aí temos aqui duas possibilidades aí nesse caso. Se P for maior que zero, a gente tem concavidade para cima, que este é o caso, concavidade para cima. Aí se P for menor que zero, vamos ter concavidade para baixo, ou seja, vamos ter assim. Lembrar disso é muito simples, ou seja, se aqui for negativo, a gente vai ter esse comportamento, se for positivo, vamos ter esse comportamento. Nunca vai ser igual a zero, se for, vai ser um ponto. Aí temos aqui o gráfico de 1, ou seja, no caso, esse aqui é a nossa equação 1, é simétrico em relação ao eixo dos y. Ou seja, como que a gente sabe disso? A gente está vendo aqui que ele é uma função par, ora, porque temos elevado ao quadrado, e se a gente pegar aqui qualquer valor, ou seja, pegar um valor negativo, ele vai retornar o quê? Um valor positivo. Ou seja, a função é par, ou seja, simétrica. Se eu pegar um valor de menos x, vai dar o mesmo correspondente que a gente pegar aqui, só que sinal opostos. Ok? Espero que tenha entendido isso. Não deixe nos comentários. E o segundo caso, o eixo da parábola é o eixo do x. Bom, é de forma bem semelhante, não tem muita confusão. Vamos ter o que? A distância de um ponto, no caso esse ponto aqui, até o foco é igual à distância desse ponto até a distância de um ponto da reta D, diretriz. Ou seja, é a mesma coisa, o que vai mudar aqui é o eixo da parábola, que vai ser agora o eixo do x. No anterior a gente foi o eixo do y, agora vai ser o eixo do x. O que vai acontecer? A gente vai ter o seguinte, isso daqui, ou seja, se a gente fizer a mesma coisa, a gente vai obter o quê? Eu vou fazer direto, mas vocês poderiam fazer, deixa eu colocar aqui de novo, vocês poderiam fazer aqui, como eu fiz anteriormente, e calcular a distância e vocês vão chegar a esta igualdade aqui. Y ao quadrado é igual a 2px. Notem que o que difere da outra é o que? Apenas o que? O fator quadrado, ou seja, no caso agora vai ser o y. Ou seja, quando o fator quadrado estiver em y, a gente sabe que o eixo da parábola vai ser o eixo do x. Neste caso, quando o vértice for na origem. Bom, o raciocínio é semelhante aqui, que seja o mesmo parâmetro. O que vai mudar aqui é o que? É o seguinte, se P for maior que zero, a concavidade o que vai ser para a direita. No caso assim. Se P for menor que zero, a gente vai ter o que? Uma concavidade para a esquerda. Essa é a única diferença, digamos assim, observações. E ele também é o que? Ele é simétrico, ou seja, é a função par, como podemos ver aqui. Só que não no caso do x, no caso dos y, no caso. Vai ser no caso do x. Temos aqui o eixo da parábola no x. Então, se ele retornar aqui, pegar um valor negativo em y, ele vai retornar um valor positivo em x. Espero que tenha entendido estas informações. Agora vamos para o próximo tópico. Então, vamos lá para o próximo tópico. Desta vez, agora vamos trabalhar com o vértice fora da origem. Para isso, a gente vai ter o que? Translação de eixos. Considere, no plano cartesiano x ou y, uma bolinha que tem as seguintes componentes, h e k, arbitrariamente. Ou seja, a gente vai ter o seguinte, esse sistema, que é o sistema que a gente vai querer deixar, quando o vértice estiver fora da origem, no caso aqui, a gente vai fazer o seguinte, o O'X', ou seja, o eixo O'X', vai ser paralelo, no caso a gente pode ver aqui, ao eixo OX. E o eixo OY vai ser paralelo ao eixo O'Y'. O que a gente vai ter aqui? Nestas condições, com a mesma medida, unidade de medida, tem a mesma direção e o mesmo sentido, no caso aqui é positivo, e aqui é positivo para cá, positivo e positivo para cá. A gente vai ter o seguinte, a gente pode dizer o que? Primeiro vamos trabalhar aqui com y, no caso esse y aqui, deixa eu copiar aqui, y é igual a quanto? Todo esse y é igual ao quê? A este k, podemos ver aqui,
K, ou seja, seria K, mais essa distância aqui, seria o que? Y', ok? E o X? O X aqui, ele vai ser o que? X é igual a esse H, temos aqui, é uma das componentes aqui, no caso a componente em X do vértice, temos aqui o H, mais o que? O X', isso mesmo. Temos aqui o X', no caso aqui temos aqui o ponto X', esse aqui é o ponto X', e Y', estamos aqui, Y'. Perceba que este ponto e este, eles são os mesmos pontos, só que estão em parâmetros diferentes, ou seja, estão em planos diferentes. No caso está em relação a esse e o outro está em relação a esse. Então o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode dizer o que? Que Y', se eu subtrair K em ambos os lados, a gente vai ter o que? É igual a Y menos K. Este também, de forma semelhante, se eu subtrair H em ambos os lados, a gente vai ter o que? X menos H. Isso é importante. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Em posse disso, agora vamos para as equações com vértices fora da origem. Primeiro caso é o eixo da parábola é paralelo, no caso é paralelo, não é o eixo do y, ao eixo dos y. O que a gente pode fazer é o seguinte, a gente sabe essa equação aqui, que é o que? X', no caso este aqui é o x', é ao quadrado, no caso porque está aqui, o eixo paralelo dos y é igual a 2p vezes o y'. Temos aqui y'. O que a gente pode fazer? Ora, a gente já sabe aqui quanto vale x'. X' vale x menos h. Então vamos colocar aqui x menos h. Isso tudo ao quadrado é igual a 2p multiplicado o quê? Quanto vale y'? Y' vale o quê? Y menos k. Então temos aqui y menos k. E esta aqui é a equação reduzida da parábola para o vértice fora da origem. O que a gente tem aqui? Esta componente e esta daqui são os vértices, ou seja, este ponto O'. Só que a gente agora está neste plano aqui. É o mesmo ponto, só que para este plano. Espero que tenha ficado compreensível isto. E, para finalizar, o eixo da parábola é paralelo ao eixo do x. Temos aqui o eixo x, o eixo x'. De forma semelhante, que a gente pode fazer aqui? Y' é igual a quanto? Y menos k, correto? Ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 2p vezes x', que x' é a mesma coisa que x menos h. Esta é a equação reduzida da parábola, quando o vértice é fora da origem. Entendido isso, a gente sabe que se aqui for positivo, no caso, quando vocês verem nos exemplos, vai ser negativo o caso do sinal de menos. Espero que tenham entendido isso aqui. Então vamos agora para uma questão. Deixa eu me colocar aqui. Isso. Temos aqui, determine o vértice, o foco e uma equação da diretriz e uma equação do eixo da parábola da equação dada. No caso, a equação é esta. O que a gente pode fazer aqui? Vamos isolar y ao quadrado. Ou seja, a gente vai o quê? A gente vai adicionar, no caso, 12 e 12x. Então vamos lá, vamos ter o quê? 12x mais 12. Ok? E agora, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, vamos repetir isso aqui. Fator comum, esse 12 aqui aparece entre esses dois termos, então vamos fazer fator comum. Podemos colocar aqui 12 em evidência. Isso vai ser igual, vai ser o quê? X mais 1, correto? Porque se a gente multiplicar aqui, fazer a distributiva, a gente volta para isso. E a gente termina aqui, essa aqui é a equação da parábola
percebemos que o vértice dela está fora da origem. Por quê? Porque aqui não está apenas x, ele está o quê? X mais 1. Aqui não, o y ele está na origem, mas o x não está. Então vamos lá, o que a gente pode fazer? Vamos primeiro pegar os pontos aqui, no caso o vértice. Qual é esse vértice? Em x a gente vai ter o seguinte: como aqui é mais, ou seja, a gente teve aqui um valor negativo, ou seja, menos 1, ok? Belezinha? Aqui vai ser zero porque aparece só y ao quadrado. Então tem aqui zero. Este é o nosso vértice. A outra coisa que a gente pede é o que? O nosso foco. Como é que a gente determina o nosso foco? Primeiramente a gente tem que pensar o quê? Que esse de 12, deixa eu colocar aqui para vocês. 12 aqui é igual a 2p. Lembre-se da equação. O que a gente pode fazer aqui? Se a gente dividir em ambos os lados por 2, a gente vai ter o seguinte, vai ter aqui, p é igual a 12 dividido por 2, o valor é 6, correto? E dividindo novamente por 2, por que vamos fazer isso? Percebam que se eu dividir por 2, isso aqui vai dar 3, 12 vezes 3, 6. Por quê? Porque a gente sabe que P sobre 2, ele é o que? A gente vai usar o que? Para encontrar o nosso foco e a nossa reta diretriz. Vou mostrar isso aqui graficamente daqui a pouquinho. Então vamos lá, a gente já sabe isso aqui. Como é que a gente vamos fazer aqui? Deixe-me esboçar isso aqui. Deixe-me copiar. X e aqui a Y. Temos aqui a nossa origem. O que a gente vai ter aqui? Vou marcar aqui alguns pontos. 1, 2, 3. Aqui 1, 2, 3. Menos 2, menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Bom, vamos primeiro marcar aqui o nosso vértice. Temos aqui unidades menos 1, ou seja, isso aqui. E y igual a 0. Ou seja, esse aqui é o nosso vértice. Outra coisa importante, quem está elevado ao quadrado aqui é o y, ou seja, ele vai ser o que? O eixo da parábola vai ser o que? O eixo dos y, no caso, o eixo dos x, porque quem está elevado ao quadrado é o y, ou seja, a gente vai ter uma coisa mais ou menos assim, mais ou menos assim. Desculpe, está meio grosseiro, mas espero que dê para entender. Bom, a gente já está mais ou menos definido o que falta? O nosso foco. Bom, como a distância de P é 3, P sobre 2, vai ser o que? A gente vai andar 3 casas para trás e 3 casas para frente. Por quê? Se eu andar aqui, vamos por exemplo, temos aqui 1, 2, 3. Ou seja, andamos 3 casas para frente, esse aqui é o nosso foco. Ou seja, o nosso foco vai ter unidades aqui 2 em x e 0 em y. Por quê? Porque aqui estamos aqui na origem em y. Beleza. E a nossa reta diretriz? A gente vai ter o quê? 1, 2, 3. Ou seja, 1, 2, 3. Esta reta aqui, que tem o seguinte o quê? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Isso aqui é menos 4. Ou seja, deixa eu colocar aqui. Esta reta, que vou chamar aqui de D, deixa eu colocar aqui. Reta diretriz, ela vai ter a seguinte equação. Ela vai ter a equação x igual a menos 4. Ou a gente pode fazer o seguinte, x mais 4 igual a 0. Tanto faz, é a mesma coisa. Espero que tenha entendido isso aqui, porque esta distância aqui, ou seja, isso aqui é o P sobre 2. O mesmo também vale daqui até aqui. Ok? Por isso que é muito importante esse P sobre 2. Bom, o que falta agora é apenas o eixo. O eixo vai ser o quê? O eixo. Já estamos vendo aqui, o eixo é o quê? É o eixo X. Que no caso, eu não sei se vocês sabem, mas que tem essa equação aqui, y igual a 0. Por quê? Temos aqui y igual a 0, ou seja, todos os pontos onde y for igual a 0,
é a nossa reta, ou seja, reta X. Espero que tenha entendido. Bom, finalizamos aqui, pessoal, com mais um vídeo. Espero que tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se tiver alguma dúvida, comente nos comentários, alguma sugestão, algum erro. É isso aí, pessoal. No próximo vídeo a gente vai ver cônicas também, só que vamos ver elipse. Então fiquem ligados aí, fiquem ligados nas lives de exercícios. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua participação. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!